Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. Esse programa faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais. Tem como pastor presidente o pastor Ival Teodoro da Silva. Queremos desde já, uma vez mais, agradecer o carinho da sua audiência. Fique conosco ao longo dessa programação. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2024, uma temática maravilhosa, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Olha só que tema lindo. E um subtítulo, porque nós estudamos primeiramente o livro de Ruth, agora estamos estudando o livro de Esther, esses dois livros históricos. E o subtítulo dessa lição é Os Ensinamentos Divinos no livro de Ruth e também no livro de Esther para a nossa geração. Ou seja, a aplicação desse livro para os dias atuais, o que podemos extrair e aprender para vivermos melhor como servos de Deus, como cristãos, sendo sal e luz dessa terra. Nós estudamos a aula passada, a lição de número 11, com o título A Humilhação de Amã e a Honra de Mardoqueu. Naquela lição nós podemos identificar a ação de Deus no fato do rei lembrar da boa ação de Mardoqueu. Nós também descrevemos naquela lição o Amã, como ele foi chamado para honrar Mardoqueu. Foi muito lindo ver essa cena, da forma como que a ação de Deus no pano de fundo e a honra que Deus fez através do rei Assuero a Mardoqueu. E também traçamos o perfil da síndrome de imperador, um problema sério. Hoje nós vamos entrar nesse assunto com os comentaristas que já vou apresentá-los, mas essa questão de síndrome do imperador, síndrome do poder, síndrome da posição. Então nós temos que ter muito cuidado e foi traçado um perfil ali, delineado um perfil de como que ele é e também à luz da Bíblia como deve ser. E hoje nós vamos estudar a lição de número 12. Essa foi a lição 11, a 12 de hoje, que nós vamos traçar e pensar com a temática central, o banquete de Esther, denúncia e livramento. Olha que lição maravilhosa, e hoje nós queremos que você que está nos assistindo continue com a gente, tá? Se você não é inscrito no nosso canal no YouTube, EBD, SJP, se inscreva, nos ajude a divulgar. O nosso objetivo é alcançar o maior número possível de alunos, de pessoas inscritas, para que, assim, como eu disse, de objetivo, nós queremos levar um pouco mais de conhecimento, melhor esclarecendo aqui a você, professor, aluno, superintendente, você que vai preparar a sua aula e até mesmo você que quer buscar um subsídio, um recurso para a preparação de um sermão, um estudo bíblico. Nosso canal tem todos os vídeos lá, há mais de 2 anos gravando, toda semana tem um vídeo lá, você pode buscar por tema e você talvez encontre o que precisa. E se não encontrar o que você precisa para estudo, você será edificado com um belo estudo da Palavra de Deus. Hoje, para comentar essa lição, nós temos aqui a presença de 2 pastores amigos, que já são comentaristas aqui conosco. Pastor Eronides, que auxilia aqui no Templo Sede, pregador, ensinador do Evangelho por esse Brasil afora. Pastor Eronides, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Valcia. Um prazer estar com o senhor novamente. Amém. Juntamente ao nosso querido pastor César, para fazermos aí aquela parte do grãozinho de mostarda que Jesus deixou lá. Glória a Deus, Isso é sabedoria, E aqui também pastor César, Pastor César que está pastor ali na linda igreja da AD Eldorado, Paz do Senhor, pastor César. Paz do Senhor, pastor Evalci, pastor Eunides, amigos que nos acompanham, estamos novamente aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus. O banquete de Esther, lição 12, e a denúncia e livramento. O textuário, pastor Eronides, o senhor pode ler ele para nós? Pois não. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e tudo quanto quer o inclina. Provérbios 21, verso 1. A verdade prática nos diz assim: devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu.
Uma indagação colocada nesse texto. Nós vamos à leitura dos objetivos com o pastor César, porém antes eu deixo para você, professor, a recomendação da leitura diária, que tem na lição, tá? E é maravilhosa. Eu só vou destacar aqui o sábado, que é a leitura de Lucas 12, 2, que diz: nada fica oculto e encoberto diante do Deus Todo-Poderoso. E eu poderia citar aqui também Hebreus 4, 13, Verdade. que diz que não tem nada encoberto, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem haveremos de tratar, né? Haveremos de tratar um dia. Então, Deus vê todas as coisas, né? Verdade. Então, os objetivos da lição, pastor César, leia para nós. Vamos lá, então, objetivos da lição. Descrever o banquete preparado por Esther e a denúncia proferida por ela. Segundo objetivo, remontar o contexto que desdobra a fúria do rei contra a injustiça. E o terceiro e último, refletir a respeito do grande livramento providenciado por Deus. Glória a Deus! Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está no livro de Esther, capítulo 7, versículos 1 ao 10. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar à rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para o bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Após a leitura bíblica em classe, nós vamos para o conteúdo da lição em si, né? Estudando hoje a lição de número 12, o banquete de Esther, a denúncia e o livramento. E é interessante que há um plano de aula também para você, professor, para você, aluno, na lição, e ela vai tratar alguns assuntos importantes. Eu destaquei aqui, pastor Leonides, pastor César, porque diz que Amã foi morto pelo instrumento preparado por ele mesmo. Correto. Nessa lição vamos ver como Deus pune o ódio, a perversidade e a injustiça. Então olha só, grave isso, professor, e você, aluno. Como Deus pune o ódio, a perversidade e a justiça. O Deus Todo-Poderoso cuida do seu povo de maneira amorosa. Então eu quero que durante essa aula você que está sendo alcançado, sinta-se cuidado por Deus. Saiba que há um Deus Todo-Poderoso que, assim como ele cuidou de Mardoqueu, de Esther e do povo judeu, naquele tempo, no livro, estamos estudando o livro de Esther, ele também cuida de você. A introdução é mais ou menos essa ideia, né? Porque a gente viu a lição anterior, o cenário, né, preparado em Suzã. Mardoqueu foi honrado e Amã humilhado, nós vimos isso, né? E agora mudou a situação. E agora a gente vai entrar propriamente no conteúdo, e eu vou dirigir a primeira pergunta a você, pastor César, porque o primeiro ponto, pastores, é o banquete e a denúncia. Correto. Sim. Aí nós vamos ver o primeiro subponto, que é a instabilidade de Amã. E, pastor César, eu vou ser direto. Deu tudo errado para Amã, né? Eu deixo contigo. Deu tudo errado, né? Deu tudo errado, exatamente. Aqui ficou muito claro que aquela palavra dita lá em Gênesis, no início, depois que o dilúvio acontece,
de que sempre haveria estações, haveria os tempos, os dias, noite, verão, inverno, e haveria também a colheita, ou melhor, o plantio e a colheita. Isso vai ser realmente visto aqui na vida deste homem chamado Amã, que ele era um homem já de grande autoridade, ali o segundo, vamos dizer assim, na hierarquia desse grande rei Assuero. Ele tinha uma alta posição, porém, o plantio dele foi totalmente equivocado. E aí o primeiro ponto vai falar da estabilidade de Amã, ou melhor, da instabilidade. E quando a gente pensa, professor e amigos, irmãos que nos assistem, em instabilidade, a gente pensa em um terreno de areia movediça, ou até mesmo quando você precisa de um suporte, você precisa de um suporte que lhe dê estabilidade. O autor foi muito feliz porque ele está falando da instabilidade de Amã, no sentido de que o que aconteceu com ele, a vida dele se tornou de uma maneira, vamos dizer assim, uma vida totalmente instável, sem base, sem chão. E aí, queridos pastores aqui comigo, eu elenquei algumas coisas que seriam os pontos de instabilidade na vida de Amã. Se nós retornarmos aqui 2 capítulos, nós estamos no capítulo número 7, e nós retornarmos um pouco ao capítulo 6, para o capítulo 5, eu coloquei alguns itens aqui de instabilidade que serviram para acabar trazendo a ruína sobre a vida de Amã, coisa que ele mesmo plantou ali nos seus relacionamentos, dentro de todo esse contexto que nós lemos aqui nesse primeiro ponto. Primeiro ponto de instabilidade, egocentrismo. Se você voltar lá no capítulo 5, dos versículos 11 ao 13, veja bem, nós vemos aqui, no começo do capítulo, ele todo alegre, porque ele se sentiu muito honrado pelo convite. Inclusive, a própria rainha, ela faz questão de ele estar presente nesse dia, nesse pedido que ela faria para que o rei e ele comparecessem ao banquete. Então, ele chega muito feliz, ele fica muito feliz, porque ele fala, olha, parece que está tudo dando certo para mim, O ímpio, quando ele planta algo e realmente ele vai colhendo em um curto prazo algumas coisas que aparentemente parecem boas, mas depois o resultado real chega. Versículo 11 ao 13 do capítulo 5 vai dizer assim: contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, a multidão dos seus filhos e tudo que o rei tinha engrandecido, e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Isso ele contando aos seus amigos e familiares. E disse mais Amã: a própria rainha Ester ninguém fez vir com o rei para o banquete, ao banquete que tinha preparado, senão a mim também para amanhã. Estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz enquanto não vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então aqui a gente vê um egocentrismo, ele se torna o centro ali de tudo isso, ele vem, conversa com a sua família. Então egocentrismo, orgulho, aqui eu coloquei também a soberba, e ao final, um pouquinho mais ao final desse capítulo, ele vai receber um conselho no versículo número 14, porque os familiares ficam assim, poxa, então, se você não se satisfez com tudo, toda a pompa que você recebeu, toda a honra que você recebeu, inclusive um convite aí para estar nesse banquete, e você ainda, vamos dizer assim, Mardoqueu era a pedra no sapato da vida de Amã, porque Amã queria que Mardoqueu se dobrasse diante dele, mas ele, sendo um judeu fiel a Deus, não iria fazer isso. Então, por mais que essa pessoa estivesse feliz com tudo que estava acontecendo na sua vida, esse Amã ainda estava nutrindo um ódio pelo judeu Mardoqueu, e aí, concomitantemente, por toda a nação judia israelita naquele momento. Então, no versículo 14, os amigos e a família, veja como é perigoso o conselho do ímpio. E tem muito conselho de ímpio na boca de crente, então a gente tem que tomar cuidado. Nós precisamos nos vigiar com o que falamos, de que maneira aconselhamos. Tem irmã que fala assim, estou com dificuldade no meu casamento, meu querido, o que eu faço? Separa, deixa, larga. Vira as costas e vai embora, joga fora 15, 20, 30 anos de casamento. E isso é conselho de amigos aqui, e parentes de Amã. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, não aceite esse tipo de conselho. Então ela fala assim, por que você não prepara uma forca então para ele? Já que você foi honrado, mas parece que lá dentro de você quer essa vingança pessoal,
prepara uma forca para ele, né? Vamos aí, tira a vida dele, depois você pode curtir tranquilo toda essa festa, todo esse banquete. Então, nesse capítulo 5, ele trata, né, dessa forma. Então, egocentrismo, orgulho, soberba e aceita um conselho para realizar uma maldade, uma crueldade. Também uma maldade premeditada. Eu pulo para o capítulo 6, versículo 4, que diz assim lá o texto: então disse o rei, quem está no pátio? Amã, então, tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer o quê? Ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Então, na hora que ele entra com aquela alegria, aquele desejo de dar essa notícia, fala, olha, rei, eu estou sendo honrado, mas tem um camarada aqui que me atrapalha. Eu queria fazer assim, ó. Eu construí uma forca, eu gostaria de um pedido que o senhor, para a gente eliminar ele. Nesse momento, as coisas acabam virando contra ele, e aí, claro, no decorrer aqui a gente vai entrar nesse assunto, mas eu quero mostrar a maldade premeditada deste homem. Ele estava gerando esse mal, né, pensando nessa premeditação para tirar a vida de Mardoqueu. Também presunção. Presunção, ó, inclusive eu marquei aqui, é orgulho, é uma opinião muito boa que alguém tem sobre si mesmo. Então ele gostava de se gargantear, vamos dizer assim, né? Aqui o paranaense fala se gargantear, demonstração de opinião em público. Então ele se auto-vangloriava, ele gostava disso. Isso é presunção. Isso são alguns pontos da instabilidade dele. Ele achou que seria a pessoa que ia ser honrada. Ele chegou e acabou tendo que trazer Mardoqueu sobre o cavalo ali, com todas as pompas e tudo mais, né? E olha só, só para eu fechar o meu comentário aqui, Esther 6:6 vai dizer assim, que entrando a mãe, então o rei lhe disse, o que se fará para o homem, né, cuja honra o rei daquele que se agrada? Então a mãe disse no seu coração, essa pessoa sou eu. É claro, aí eu estudando, meus irmãos, eu até lembrei do conto de fadas lá da Branca de Neve, espelho, espelho meu, será que alguém mais lindo do que eu, né? Lá estava lá, é um conto, não é verdadeiro, fictício, mas aquela coisa de si mesmo, daquele hedonismo, daquele ser o centro de tudo, estava no coração de Amã, e Amã achou que seria toda aquela pompa para ele, e ele acabou, não literalmente, mas ele caiu do cavalo ali, ele teve que puxar uma outra pessoa que foi honrada. Então, gente, esses são alguns pontos, irmãos, né, da instabilidade que veio sobre a vida de Amã, devido a todos esses itens que eu mencionei aos irmãos, que trouxeram tudo isso sobre ele mesmo. Um efeito bumerangue, né? Foi e acabou retornando para ele mesmo todo o mal. Muito bem, e é interessante quando você cita a questão de um conto de fadas, mas é um conto de fadas de uma aplicação muito forte. Sim. Né? Muito forte, sim. Porque o hedonismo, o egocentrismo, ele é muito evidente aqui e na realidade da atualidade, né? Exatamente. Então, Amã, ele teve esse probleminha, então a gente vê a instabilidade de Amã, o pastor César já citou aí pontos. Pastor Eronides, o subponto 2 vai falar do banquete do vinho. É claro que para a cultura da época, tem aqui os contextos que eu vou deixar com o senhor, né? Existem muitas proibições, mas no contexto da época, o vinho, né? Dá uma ideia de banquete, assim, após estarem saciados, um banquete de vinho e frutas era para... Já comi bastante, então agora vamos beber e se alegrar. Aquela ideia de alegria. Então, Esther, sabiamente, né? Ela faz um banquete que já era cultural. E eu deixo para o senhor esse ponto, pastor. Baseado no contexto, a gente teve analisando, para estar aqui com o senhor nessa tarde, mais uma vez. Primeiro, como eu morei lá no Oriente Médio, vida secular, eu vi uma vez em Bagdá, através do intérprete, uma festa grande que era de alguém do governo, e a prioridade era vinho de primeira ordem. Então, isso encaixa aqui baseado, vamos dizer assim, numa estrutura, porque ela, conhecedora da posição do reino persa, né, ela entrou por um caminho muito relevante na atração. A Bíblia não diz, mas a gente fica imaginando o que ele pensou. O pastor César foi feliz no seu comentário, diz, olha, banquete com a rainha, vinho vai ter à vontade. Só que ele não imaginava o desfecho, né? A condição, porque o pastor César já relatou muito bem, o problema de Amã foi o egoísmo extremo, né? Ele, certamente, não sei, a gente tem que ter muita cautela, ainda mais num programa de televisão como esse, de falar, mas o Gênesis 12, que é a matriz de abençoar e amaldiçoar, ele certamente não estava inteirado.
embora ele está numa genealogia de inimigos número 1 de Israel, né? Seus pastores sabem disso. E o que imaginava? Então, Esther, eu estava vendo aqui, no capítulo 7, vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. Aí segue, disse outra vez o rei a Esther, qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. Qual é o teu desejo? Até metade do teu reino, do reino te dará. Quando surge agora o veredito, cara a cara, eu não sei como é que ficou as pernas dele, mas deve ter tremido. Porque não se trata de montagem, ela foi uma mulher muito sábia, com prudência, porque foi organizado, pastor César. Não foi uma coisa aí a ermo, né? Não tinha internet lá, tinha WhatsApp, nada. Foi uma organização baseada num direcionamento divino, e aí vem à tona o fator de tudo que vocês relataram sobre ele. Pastor Onides, muito interessante o que o senhor traz, porque ela já tinha feito um banquete. Correto. Né? Ela tinha feito um primeiro banquete. Exato. E o pedido dela foi que eles viessem no banquete do vinho. Né? Exatamente. Olha a estratégia. É uma preparação, né? Uma sabedoria sem tamanho. Tiago 3 vai falar da sabedoria do alto, da sabedoria humana. Né? A sabedoria do alto é tremenda. Ela aqui foi usada com sabedoria de Deus. Correto. Né? Para preparar esse banquete do vinho. Exato. Para trazer eles, e é interessante que já entra no terceiro subponto para a gente pensar junto, porque o rei, pela segunda vez, ele vai dizer, né, qual é a tua petição? Correto. Exatamente. A gente já citou aqui que era uma forma, não era literal, né, poderia não ser literal, até metade do reino se daria. Herodes fez isso também, né, Sim. com a filha de Herodias. Sim, né? exato. Era uma forma que ele tu alega, eu quero te dar, te presentear muito. Né? Exato. E o rei está intrigado, né? Peraí, mas o que Esther quer, né? O terceiro subponto vai falar da petição, né? A Assuero estava mesmo determinada a saber o que inquietava a rainha a fim de atendê-la. O fato, olha que interessante isso, eu destaquei isso aqui. O fato de Esther comparecer à sua presença correndo o risco de morte. Correto. Sim. Na lição de número 10 nós tratamos isso, né? E ela corria risco. E no primeiro banquete, ter mantido o suspense quanto que lhe afligia. Muito profundo aí, pastor. Aí o comentarista coloca, deve ter levado a Assuero a suspeitar de algo muito grave, que algo muito grave estava acontecendo. Então, quer dizer, ela gerou essa curiosidade, instigou dentro de Assuero essa preocupação. E Assuero novamente vai dizer, né? Qual é a tua petição, Esther? Que qual é o teu requerimento, né? Até metade do reino te darei, ou se fará, né? Então, ele vai repetir o 5.3, que ele já tinha feito essa colocação. Exatamente. E é interessante que Provérbios 31:26, que está aí de sugestão, né? Vai dizer, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua, né? Então, o sábio já tinha colocado isso, né? Olha só, pastor, até como o senhor falou ali, eu peguei até uma parte do livro de apoio, irmãos. É interessante os meus professores utilizarem isso, tá? É muito bom para esse conteúdo. A força moral de Esther, porque assim, nesse momento eu estaria ansioso, qualquer um de nós estaria ansioso, porque a nossa nação está a ponto de ser morta. Talvez nesse primeiro momento alguém um pouquinho mais assim... Precipitado, essa é boa palavra. Talvez já teria soltado essa primeira informação e talvez não teria sido muito bem recebida pelo rei. Como que ela aprendeu isso? Daí no livro de apoio diz assim, essa força moral de Esther certamente vinha do fato de que ela havia sido criada debaixo de obediência e temor. E em tempos nos quais tanto se critica obedecer a regras, é preciso considerar que não há crescimento moral sem disciplina e não se forja caráter sem ela. Muito menos se constrói uma estrutura emocional forte e isso se aplica a todos. Ela só teve esse comportamento de mulher virtuosa, de mulher de caráter que soube, e diante de Deus com a sabedoria, colocar as palavras cada vez mais bem colocadas, porque ela aprendeu com alguém. Correto. E esse alguém
foi Mardoqueu, verdade. que foi um ótimo tutor dela em relação aos princípios da palavra de Deus. Então, por isso que ela chega muito bem. Até na outra aula que eu dei em nossa congregação, eu falei da maneira que ela traiu ele enquanto ele estava sentado. Exato. Ela vestiu as roupas, ficou ali de frente aonde ele ficava sentado. E aí ela foi com o seu comportamento, aos pouquinhos, né, trabalhando em todo esse contexto. Isso é muito lindo, né? Muito bom. Então, é a petição de Esther, né? Muito a bem petição, colocado isso daí, que ela tinha base para essa ação, né? Exatamente. A gente vai olhar mais à frente um pouco, eu vou cuidar para não entrar nesse ponto, mas sobre esse cuidado, pastor César, pastor Dionísio, é muito interessante. A gente vai chegar lá, então é só deixando curiosidades aí para os professores. Mas assim, petição, né? Então, ela usou de sabedoria para atrair, então, toda essa atenção do rei. Exatamente. E, de certa forma, levar o malvado Amã, que ela mesmo cita, esse que você citou vários adjetivos aí, arrogante. Sim, arrogante, soberbo, presunçoso. No coração dele, poxa, olha, Sim. eu e o rei. Me permite uma palavra? Por favor, pastor. Nesse contexto, o pastor César fez aí muito bem colocada a exposição, isso faz o complemento. É importante observar que para ele, para o rei, pastor César, o rei estava na mente dele o que é. O senhor já citou. Sim. Porque o reino estava em paz. Ninguém sabia o que Amã estava preparando. Embora as cartas já tinham dito, mas estava aí o veredito, como é que vai ficar? Então, esse fator que o senhor citou agora é importante porque o rei, vou atender a minha mulher. Está um texto aqui na lição que fala que ele amava ela, né? Em consideração. Diz, não, nós vamos botar isso aí à frente e deu tudo o plano que o senhor acabou de falar. Obrigado, pastor. Amém, pastor Leonardo. Então, a gente olha para esse primeiro conjunto de ideias aqui, né? Nesse ponto, o banquete e a denúncia, né? Então, a gente vê aí a estabilidade de Amã, o banquete de vinho e a petição de Esther, né? E agora no ponto 2, aí eu vou voltar para o senhor, pastor Dionísio. Agora, a sinopse do primeiro ponto diz assim: o banquete e a denúncia de Esther demarcaram a tragédia de Amã. Sinopse é o pequeno resumo do texto, né? Então, essa sinopse traz isso. No ponto 2, vai falar da fúria do rei contra a injustiça. Olha que interessante, vamos olhar aqui para esse ponto. A revelação do plano, quem fez isso, e o terceiro ponto, subponto, a terrível reação do rei. Né? Aqui foi realmente uma decisão crucial. Mas, pastor Leonides, eu vou contigo na revelação do plano, que é o primeiro subponto, no quadro que tem da lição nossa, ampliando o conhecimento, vai dizer ali que Esther fez um jogo de palavra. Olha lá, Esther, ela o fez com palavras que trouxeram fúria e perturbação ao rei, terror ao coração de Amã. Olha a sabedoria que Deus deu a Esther, como você já citou aí no livro de apoio, o pastor Dionísio também complementou, a estratégia. Então, ela gerou fúria e perturbação ao rei e terror ao coração de Amã. Então, ela revela o plano agora, pastor Dionísio. Nós estamos aí no capítulo 7 ainda, mas ela agora vai revelar o plano, que é o capítulo 7:4, eu deixo com o senhor, pastor. Veja, pastor, aqui o assunto ele é tão assim, interessante, relacionado o que aconteceu. Primeiro, o rei não estava a par de nada, inteiramente isento do que ia acontecer. Segundo, essa posição dela estava voltado naquilo que o Amã mais estava confiante, né? O texto, a Bíblia aqui, tanto no 5, 6, estive olhando, não dá detalhes, né? Mas o entendimento da posição que foi revelado, o plano, ela trabalhou de uma forma bem coerente. Por quê? Se eventualmente, não está no texto, o Assuero tivesse questionado o andamento do que o que iria ser feito, talvez pudesse alguma coisa dar errado. Mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu, e o texto é muito claro, né? Olha aqui, na lição. Esther fez ver ao rei o absurdo do plano. Olha que interessante. Né? Foi o que eu falei minutos atrás. Porque, pastor Valci,
conforme eu disse, o reino estava tranquilo. Agora, tinha ali alguém com a intenção má para a destruição de todos eles. E até então, por favor, os senhores sabem do que eu vou falar agora, e quem está nos ouvindo aí, obreiros, o rei Assuero, até esse momento, não sabia que Esther era judia. Sim, não. Não sabia. Exatamente. E aí, o desentendimento para que houvesse ascensão para ela, olha aqui, que visava o extermínio de toda a raça, quer dizer, o povo, comparavam a venda de escravos, o que não era incomum na época. Se fosse isso, Esther diz que não incomodaria o rei. Deu para o senhor entender, professor César? Mas acredito que, independente daquela causa lá, da reunião das moças, do jejum, porque, pastor, aqui foi uma batalha espiritual muito forte, né? A apresentação, a causa vindo à tona e o resultado. É importante, o senhor falou de batalha espiritual, pastor Anides. É importante lembrar que Amã foi um instrumento do inimigo para o inimigo agir contra o povo, a nação escolhida. Claro. É claro isso daí. Claro. Então a gente tem que entender Claro. o real inimigo. Claro, Amã era um instrumento, né? Claro. Sim. E Esther, ela vai dizer, o senhor já citou aí, mas é interessante o 7.4, que ela fala, se a gente fosse vendido, né? Ela vai dizendo isso lá, ó, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Essa é a Nova Almeida atualizada que eu estou usando, né? Correto. Se ainda nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu me calaria, pois Correto. não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessa. É Sim. forte isso aí. Esse texto aqui chama muita Certo. atenção, pastor, porque se fosse para ser escravo, ela já tinha consciência de que outros no passado tinham sido escravizados Correto. e Deus tinha dado livramento, mas agora não, é extermínio. Né? Entre os males o menor, ela falou, então, eu preferiria ser escrava, porque agora a gente vai ser, como o senhor falou, eliminado. Acabou, Exato. né? Então, revela-se o plano. E aí, pastor César, nós vamos ver agora uma questão aqui do ponto 2, né? Quem fez isso? Que é a pergunta do rei. Rapaz, quem fez isso? Essa foi a pergunta, tanto é que o senhor já Eu já frisou. citei que o Agora- rei estava alheio. O senhor já frisou Ele bastante. estava pastor. muito apreensivo. Quem fez isso? Né? Né? É um espanto, né? E vai tratar aqui de alguns limites, mas eu deixo contigo esse ponto, pastor César. E geralmente isso aparece de muito perto. Inclusive, depois de tudo isso, eu acho que vale a pena a gente citar, talvez nas aulas anteriores já foi comentado, que esse rei foi morto, né, por Artabano, um dos seus oficiais. Sim, né? de Já na fato, sequência, pastor. 8 anos depois de todo esse contexto, ele foi morto por alguém muito próximo. Então, como o pastor Anides mencionou aqui, essa questão da proximidade, embora o rei, inclusive no contexto aqui da leitura da revista, o autor vai dizer assim que nem sempre todas as autoridades, governantes, sabem tudo que está acontecendo dentro do seu reinado, dentro da sua nação. Não é possível que um governante tenha acesso a todas as informações de um reinado. Né? Concordo. Se dentro da família, muitas vezes, nós não sabemos o que está acontecendo dentro de toda ela, exato. imagine dentro de um reinado. Né? Por isso temos ministros hoje falando da nação brasileira, tem um presidente, tem ministérios, para que cada ministério desenvolva a sua atividade. Mas exatamente o que está acontecendo em cada um dentro deles é quase impossível isso acontecer. E como o pastor Anides colocou, ele não estava a par de quem era o arquiteto desse projeto de mal contra aquela nação. E a extensão, pastor, me permite, da Etiópia até a Índia. Era muito grande. Puxa. 27 províncias. Exato. Né? Era muita gente. Era Né? muita gente debaixo desse controle, né, desse rei aí. E aí, só que aí eu queria só ler um pedaço, uma parte aí da tua revista, que diz assim, ó, de qualquer forma, era resultado do excesso de poder concedido a Amã. A Bíblia não revela o porquê tanto desse engrandecimento que o rei Assuero dispensou sobre ele. Talvez tenha alguma fonte aí histórica a par, mas eu não encontrei essa fonte. Porém, o fato é que tem muita autoridade na mão desse camarada aí chamado Amã. E ele se prevalece dessa autoridade. De fato. Ele abusa dessa autoridade. E esse é o ponto. E aí o rei, já irado com tudo isso, quase ali, né? Ao ponto, vamos dizer assim, desse cálice de ira, entre aspas, ser derramado, ele faz essa pergunta enfática. Quem fez isso? Eu quero saber. Exatamente. Eu quero que levante essa informação para saber, porque eu quero dar o fim, eu quero dar o resultado e que a justiça seja feita, né?
Então, o que fica que eu mencionei aqui? Isso é um alerta para todos os que exercem algum tipo de autoridade e a todos que em algum momento precisam se utilizar de uma voz de comando a liderados. A gente tem que cuidar com isso. Pastores, líderes, governantes, até mesmo você como pai, como mãe, dentro do seu lar, não ter aquele excesso, aquele abuso, aquela mão assim que às vezes é tão rígida, com aquela mão de ferro que acaba oprimindo alguém. E era o que a mãe estava fazendo sobre o seu povo, sobre o povo de Israel, o povo judeu, na verdade, né? No livro de apoio eu quero citar e já finalizo o meu comentário. Diz assim, ó, ele abusou da confiança do rei, tá? Ou a mãe lhe abusou. E a lição que podemos aqui tirar desse ponto é que nas famílias ou em qualquer grupo social de convivência, deve ser respeitado, então, esse contexto de cuidado em relação ao abuso de autoridade. Não há necessidade de medir forças. Talvez você tenha ouvido, ou ela ou eu, né? Os filhos, entre filhos, ou o senhor gosta dela ou gosta de mim, ou vai fazer para mim ou para ela, né? E fica aquele contexto, aquele jogo de empurra, de quem tem mais autoridade e quem tem menos. Então nós precisamos cuidar, tá? Mais algo aqui para ler e já finalizo, irmãos. Cada uma tem o seu valor, cada pessoa, cada líder, cada autoridade tem o seu valor, então nós não podemos exacerbar nisso. Tá bom? Ali a Bíblia também fala de cuidar dos seus, para que não seja comparado a um ímpio, mas acima de tudo isso, né, a posição não pode subir a cabeça daqueles que a têm, para que isso não seja um peso sobre aqueles que estão ao seu redor. Muito interessante, pastor César, a sua citação ou ele ou eu, dá uma ideia dos limites, né? Exatamente. Eu tenho que entender que o meu limite termina onde começa o do pastor Dinonides, o meu limite termina onde começa o seu limite, pastor Exatamente. César. Nós temos as limitações, Claro. né? Só que o ser humano, nós somos fadados a não ser muito respeitáveis aos limites, né? Eu até ouvi, eu destaquei isso aqui porque eu guardei de um estudo que numa escola bíblica uma vez e essa pessoa citou, né? A planta, ela obedece à ordem do Criador, né? Se você botar um concreto em cima da terra e ela vai achar um jeito, de repente você vai olhar lá, você vai ver um broto. Exato. Ela vai achar um meio. Exato. O mar obedece à ordem do Criador, ele é acima no nível da terra, mas ele se curva ali na orla, na praia. Sim. E ele fala de tantas coisas, né? O inimigo, né, das nossas almas, ele se curva à limitação quando Deus fala, você pode tocar em tudo, lá em Jó, menos verdade, na vida. Correto. Verdade. Só que o ser humano, quando a gente vai tratar de limite com o ser humano, é só a graça de Jesus, essa é uma verdade. Nós, pela natureza caída, pela queda, nós somos subjugados pelo pecado. Fomos, né? Correto. Mas em Cristo nós temos nova vida com Ele. Mas a pessoa, se ela não se deixar diariamente que a palavra, que a ação do Espírito Santo na sua mente, na sua vida haja, ele vai se tornar um amã, infelizmente, aí com perdão da expressão, vai se tornar um amã com todos esses adjetivos. Pastor César, então o senhor traz isso, o pastor Leonides trouxe, o plano é revelado, o rei não sabia, agora ele sabe, mas agora quer saber quem? Está dito aí, é o malvado. Amã, mas aí o rei tem uma reação. E nessa reação, vamos pensar juntos aqui também, os senhores têm liberdade aí de comentário. Quando ele pergunta, e o texto é muito claro, né, o versículo 5, né, então o rei Assuero perguntou a rainha Esther, quem é esse cujo coração instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está esse homem? Pronto. Aí ela responde, o adversário... Imagina as pernas do homem, pastor. Não, confrontando ali. Ó, professor, isso aí é para você na sala de aula. O pastor Anísio trouxe algo interessante. Imagina, é bom isso, imagina Assuero, Esther e Amã. Uma acariação ali. Uma acariação ali. Para onde eu vou? Não, e ali ele já começou a ver que... Estou em declínio, porque daí ela vai dizer, o homem é isso aí, ó, tá claro ali. Ela ó. aponta, então, imagine, gente. O adversário é o inimigo é esse malvado. Ela vai apontar isso aí. Aponta para ele. Casa caiu, né? Mas aqui eu fiquei intrigado, olhando para esse texto, porque o rei sabe. E aí, algo interessante,
Porque diante da ação de Esther, né, que está aí no próprio texto, né, de manter a confiança em Deus, souber agir na hora certa, hora, lugar e maneira certa. Né? Então, vale isso muito para nós, que somos líderes e pastores, vale isso muito para a igreja de um modo geral, porque talvez você não é um líder na igreja, mas é um líder em casa, é um líder numa empresa. Em algum momento né? Então, olha só, confiança em Deus para saber hora, momento e lugar certo. Hora, maneira e lugar certo de agir. Só que ela bota uma interrogação na cabeça do rei, porque o momento é crucial. Sim. Quando o rei tinha que tomar uma decisão, quando ele tomou com Vasti ou Vaste, não sei a forma que você quer, ele consultou quem? Os conselheiros. Foi. Depois ele consulta de novo, né? Na questão das cartas. Correto. Tudo mais. Agora aqui não tem conselheiro, né? Não. E ele está diante de algo crucial, porque de um lado está Esther 2,17, a mulher, a esposa quem ele ama. Amada, E do outro lado, Esther 3,1, seu oficial. Boa palavra, pastor. Boa palavra, porque ali era o tripé. O rei não estava assessorado de nenhum conselheiro. Ele, não ele sai, e aí eu fiquei lendo, pensando, ele sai para o pátio para refrescar, eu tenho que tomar uma decisão, porque se eu disser, se eu condenar a Amã vai vir para cima de mim. Se eu não negar o pedido de Esther, eu prometi que eu ia dar um pedido para ela. Foi o que os fariseus tentaram fazer com Jesus acerca de João Batista. Eles não, se nós falar que é do céu, ele ficou naquela mesma situação. Se falar que é do céu, não tem problema. Se falar que é dos homens, pronto, vamos ficar quietos então. Mas nesse caso, a Sueli vai dar uma volta para dar uma pensada. Eu li algo, gente, interessante, porque D.S. Clive escreveu isso aí, documentos da corte no período assírio. Já a gente vai chegar. Deixa eu, antes desse documento, peraí. Ele sai, qual foi o enforcado, não, né? A gente vai usar um termo aqui, mas aquele que havia sido, me ajudem com a palavra, ele foi desmoralizado, desmascarado. Ele foi desmascarado. Sim, sim. Ele não se conteve, quando o rei sai, o que ele faz? Vai lá, tentar, né? Segundo o historiador Josefo, que é um peso na teologia judaica, ele se atirou. Ele foi e se jogou. Esse documento que eu li hoje pela manhã, na Bíblia de Estudo King James, ela está lá no rodapé. E eu li isso e eu gostei. Documentos da corte no período assírio afirmavam que um homem não podia aproximar-se de uma mulher mais de 7 passos no palácio. Pegou aí. Foi forte, condenação. Hein? Não. Era morte. Acabou. Porque ele saiu para pensar e o veredito. E quando ele sai para pensar o que eu vou fazer. E o próprio Amã já estava desmascarado, ele vai se jogar para ajudar, mas na verdade ele se enforcou mais ainda. Mais ainda. O tempo, pastor, desculpe interromper, pastor César, o tempo não dá para dizer. Mas segundo alguns estudiosos, eu também já fui olhando isso que o senhor acabou de ler, pastor, muito profundo, envolve intenção, outros dizendo que ele era a última etapa de misericórdia, ver se a rainha voltava, mas Deus direcionou, estou com uma parte preparada aqui para depois, em Jeremias, que Deus não dá marcha ré, pastor. Não dá. Deus não volta, mas, pastor, essa colocação é interessante, mas o Amã infringiu uma regra claro. E ele condenou. O protocolo, ele quebrou o protocolo. E foi de frente ao... É claro, isso são, a gente deixa claro isso, pesquise, você que vai dar essa aula, você aluno, vai para o campo de... Seja um bereano, né? Diz que os bereanos foram mais excelentes porque foram pesquisar. Exato. A gente está num campo de conjecturas, de pensamento, mas é interessante olhar para esses pontos porque o rei está numa decisão crucial. Isso pesou, né? Então faz todo sentido, porque isso pesou. Ele foi pensar e quando ele viu aquela cena... Aí ele volta furioso, você está querendo usurpar agora, corromper minha mulher? Pesou mesmo aquele ali. E aí a ideia do... Eles vestiram, né? Vamos deixar... Já cobriram o rosto de imediato. Exatamente. Segundo os estudiosos, a partir daquele momento, aquela cobertura imediata do rosto, você está condenado. Exatamente. Você está condenado. Exatamente. Então, olha que interessante, a fúria do rei contra a injustiça. Ou seja, embora um rei pagão, mas ele não gostava. Sim. E quando ele fica sabendo... E ele se sentiu totalmente ludibriado. É o que nós estamos vendo aqui. Ele se sentiu totalmente ludibriado com tudo isso. Claro. O homem de confiança, né? Sim, exatamente. Pastor, me permite? Por favor, pastor. É só o contexto na atuação da preservação do povo judeu da qual ela era judia. Jeremias 31, 35 diz: Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia
é as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando suas ondas. O Senhor dos Exércitos é seu nome. 36. Se falharem essas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Ou seja, isso aqui é incondicional, não é condicional, nunca. Quando Deus chamou o pai da nação, precisa falar o nome, ele diz lá, já até citei no começo do programa, abençoarei, o verbo está no futuro. Eu falo isso muito em pregação e estudo. Ou seja, Deus mantém, né, a tal da teologia da prostituição, se arrebenta aí, porque eles querem suprimir promessas de Deus para o povo judeu, o contexto passado, envolvendo incredulidade do ministério de Cristo. Todavia, no ministério de Cristo, muitos judeus renderam os pés de Cristo. Né? E aqui Deus sustenta o plano que foi arquivado de uma forma muito macabra. Deus diz, não. Só se mudar por minha conta aqui, ó. Alguém consegue mais à frente, pastor? Me permite só um minutinho, ó. Se puderem ser medidos do céu lá em cima, sondados os fundamentos da terra aqui embaixo. Também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizer, diz o Senhor. É só ele. O poder era dele sobre a nação. Qual é o instrumento que vai chegar no terceiro céu? Não tem. E é lá a morada dele, ele comanda de lá. E o salmista diz que ele olha e os olhos dele percorrem toda a terra. E ele está olhando. A palavra final é dele. Você vai voltar, a forcuna lá é para você mesmo. Ele é soberano. Ele é soberano. Está sobre Glória tudo, a Deus. né? Obrigado, pastor, boa parte aqui. Que é isso, pastor, isso é muito bom, né? A gente está aqui, a ideia é levar esse conhecimento e essas opções para o professor, né? Você está preparando a aula. Exatamente. E a gente quer que você aplique isso daí, porque a gente está olhando para um contexto histórico e trazendo para o contexto atual, profético, para nós, aplicando na nossa vida, para a gente não errar. Eu pedi para o senhor para ler, porque perfeito. a preservação... Jeremias 31, Exato. 35, 36... Exato, e vai até Marcante. o 37, professor, exatamente. Jeremias. Porque já que o plano lá era para destruir, aqui Deus já falou com Jeremias e diz, não vai conseguir. Aqui é a minha mão que está aqui. Jeremias Glória a Deus. É verdade. A lição do professor, ela tem alguns quadros. Você vai ver esse quadro agora aí, que vai traçar um perfil maligno de Amã. Tá? Eu vou deixar pontos fortes e êxito, fraquezas e erros, lições de vidas. Então nós vamos colocar esse texto aí para você. Eu vou citar aqui, mas ele vai ser colocado, que diz os pontos fortes, pastor. Olha só que interessante, pastor. Alcançou grande poder e foi segundo no comando do reino da Pérsia. Fraquezas e erros. Você já citou aí, pastor César. Os desejos de controlar pessoas e receber honra era o seu maior objetivo. Foi cegado pela arrogância e presunção. Planejou matar Mardoqueu, construiu para ele uma forca, orquestrou o plano para exterminar o povo judeu. Lições de vida. Olha que coisa linda, né? A gente vê o contexto histórico, agora vamos aqui transpor esse texto, fazer uma transliteração de texto. O ódio será punido. Sim. Deus possui um incrível registro para fazer com que os planos malignos se voltem contra os seus planejadores. Tá aí. Destacado. Tá destacado aí. Presta aqui, pastor Anísio. Tá aqui, na lição. Tá aqui, ó. Deus possui um incrível registro para fazer com que os planos malignos se voltem Essa aí contra eu os seus digo, planejadores. um destaque que merece. Está destacado, né? O orgulho e a presunção serão punidos. Uma insaciável sede de poder e prestígio é autodestrutiva. Poder e ganância. Meu Deus. Jesus, né? É fatal. Que Jesus nos ajude. Amém. Que Jesus nos ajude diariamente a sermos servos e servir a igreja com muito zelo e obedecer a sua palavra. Mas vamos lá. Terceiro ponto, que é o grande livramento. E aqui eu vou primeiramente pastor César agora, depois com o senhor, pastor Danides. Querido. O grande livramento, né? A história da forca chegou ao palácio. É interessante que estava tudo... internet. Não tinha internet. WhatsApp. Ninguém mandou WhatsApp, né? Eu acho que foi a hora de bater os pregos lá, alguém diz, epa... A história da forca chegou, né? Mas, assim, alguns sabiam de algumas coisas, é engraçado, até um pouco cômico, entre aspas. Porém, a forca já estava sabida. Correto. Agora, quem era não se sabia.
Para quem? Isso, para quem era, e o rei voltamos lá naquela pergunta que ele fez, quem foi o autor disso? Correto. Porém, a notícia da forca, que já estava preparada, ela já estava sendo mencionada. Opa, tem um negócio lá na casa do Amã preparado, é uma forca de quase aí, mais de 20 metros. Dizem, 22, né, pastor? Em torno, 22. Em torno, né? Muito aí, alta, né? Muito alta. Muito alta. Aí a intenção dele é demonstrar, o que dá a entender, que realmente essa pessoa tinha muito ódio. Eu quero que esse camarada fique pendurado, aonde quem passe de muito distante veja. Veja, de fato, pastor. Por conta disso que a gente falou. Alguém fez esse comentário, pastor. No coração dele, ele queria que, além da morte dessa pessoa que ela ocorresse, esse constrangimento para todos verem que realmente, né, ele venceu, correto, ele conseguiu se vingar e chegou a um objetivo final, né? Eu quero ler rapidamente aqui, até já foi mencionado pelos pastores, a questão do véu. Então, nesse entendimento persa, nesse protocolo persa, quando então alguém já estava sentenciado à morte, ele se cobria o rosto, ou era coberto o rosto dessa pessoa, só que a forma da morte estava para ser revelada aqui, porque aí seria de uma outra maneira essa morte. Porém, né, esse Urbana, que é um dos servos ali, contou ao rei Assuero que já havia preparado uma forca na casa de Amã. E aí, até no contexto assim, ó, é interessante, porque na aplicação pessoal e no contexto do livro de apoio vai dizer assim, que apaga-se o fogo com gasolina, coloca-se lenha nessa fogueira, porque daí Amã já está em declínio total, a morte dele já está ali decretada, e agora a forca que ele preparou, Urbana vem e avisa o rei, olha, ele já preparou alguma coisa lá, para todo esse projeto maquiavélico aí, era para Mardoqueu, mas então o rei ali, ele finaliza, é como se fosse aquele golpe final, né? Aquele golpe de misericórdia, assim, então, já que ele preparou, esse efeito vai voltar contra ele, pode pegar ele e coloca ele lá na forca que ele preparou para Mardoqueu. E o interessante é que, de tudo que estava oculto, você veja, o pecado não é oculto, mas também a honra que o Senhor traz sobre a vida de alguém, ela pode ficar oculta por um tempo e ser revelada no momento necessário, porque nós vemos que Mardoqueu salva a vida do rei, mas isso de pronto não é mostrado, porém o rei se lembra, correto, traz à tona tudo isso, e isso fica como memorial diante do rei, correto, e diante de Deus, né, como instrumento para que ele então fosse o instrumento junto com a Esther, do livramento total da nação. Então, até o pastor já citou aqui, né, Lucas 12:2, não há nada que esteja encoberto, que não haja de ser revelado. Então, tanto aquilo que é bom é revelado, como aquilo que é mal também é revelado. E aí a paga é conforme cada um colocou ou investiu, né? Se eu invisto no bem, o bem retornará, isso vem das mãos de Deus. Se eu invisto no mal, aquilo também vai vir contra mim, né? Me permite uma palavra, pastor? Por favor. Veja, nesse comentário do pastor César, pastor, é importante lembrar, eu estava pensando aqui agora no texto, a perda do sono. Sim. A ação divina, direta, na vida de quem? Do rei Assuero, que desenvolveu a situação que nós estamos falando nessa tarde aqui. Verdade, pastor. Olha, com todo respeito, entendeu minha fala, pastor? Sim, perfeito. O homem perdeu o sono total. Sim. Aí, me traga as crônicas, traga. Preciso ver. Aí vem todo, não precisa repetir. Disso que o senhor acabou de falar, querido. Sim. É muito relevante, né? É interessante, nós temos que ter muito, mas muito cuidado, né, com os dias. Eu sempre friso isso, né, porque a realidade nossa hoje tem isso, né, porque o próximo ponto vai falar da mudança dos ventos, correto, né, correto. Daquele, mas quando você cita ali, dá uma ideia de semeadura e colheita, né? Não tem como, eu posso até escolher o que eu plantar, de fato, mas eu vou colher. Sim, obrigatoriamente, né? Então a semeadura é facultativa, a colheita é obrigatória. Correto. Não tem como fugir dessa realidade. Não tem. E isso em Colossenses vai falar no 3, 23, 24, 25, que isso independe de pessoas, isso não faz acepção. Não há acepção de pessoas para a cobrança da injustiça. Pode ser o crente ou o descrente. Correto. Olha que alerta. Colossenses 3 e 26 ali, eu acho aqui já enquanto os irmãos vão. Mas guardem isso aí, isso é importante para a aula, porque é bíblico. É uma lei universal da vida e é bíblico. A gente colhe aquilo que a gente semeia. Não tem como fugir dessa realidade.
É 3:25 lá. Ó. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. Nisto não há acepção de Ou pessoas. seja, 3:25 de Colossenses. Colossenses. Entra crente, entra descrente, acabou. Entra ali. Não tem jeito de fugir dessa realidade. É. Agora, os ventos mudam, e aqui nesse texto, pastor Onides, eu vou com o senhor, vai falar das conveniências, né? Também, porque esse próprio Arbona, Artabano. O Artabano que foi o autor aí da morte. ele vai declarar para o rei e dá uma ideia nesse ponto aqui que eles tinham até... ele pode ter feito até parte daquele grupo que denunciou Mardoqueu para Amã, ó. Sim. Mardoqueu não está se curvando aí. Exatamente. É as conveniências do poder. Pode né? estar preparando já, né, uma sequência. Então, é uma preocupação, porque ó, em ambientes de poder, às vezes, impera um certo sistema de conveniência. Isso é um perigo tremendo. De fato, né? de fato. A gente querer... eu quero me dar bem com o senhor, quero me dar bem com você, quero me dar bem com todo mundo, e vai fazendo conveniência e concessões. Pastor, deixa para o senhor aí o comentário. Veja, pastor, a condição aí, até só abriu bem isso aí, vamos supor que, por algum fator que a Bíblia não diz, esse aqui é um deles, tinha mais lá, o nome dele é Arbona, tivesse refletido em alguma coisa da condição, pastor César, anterior de Mardoqueu. Primeiro, sim, a humilhação, que o homem batia forte, todo mundo continência e tal, e Mardoqueu ali na posição dele, que o judeu não se inclinava até hoje. É bom que se diga isso aqui. É um programa de TV. O judeu não declina. Agora, relacionado à ação imediata, eu fico pensando assim, Mardoqueu teve ali um destaque muito declarado em relação ao seu comportamento. Porque você não acha no texto, em nenhum capítulo, em um livro curto, assim, Mardoqueu estava tal dia reclamando que Amã estava pedindo continência. O texto não diz isso. Quanto tempo, pastor, ele ficou lá nessa situação? Porque o homem era assessor direto do rei. Já discutimos isso aqui. Passava ali não sei quantas vezes no dia. E Mardoqueu, num outro contexto, baseado naquilo que Deus já tinha certamente, né? Porque a própria teologia ensina de Deus nada é por acaso, né? O que ia acontecer. E aí fica aí, meu pastor, a mudança do vento. O vento soprou, agora eu lembrei do Eclesiastes. Eu não sei se foi para o norte ou para o sul. Porque... Mas foi pro lado de Amã. Agora... Pronto. É interessante, você falou da forca, que foi citada aqui, 50 cômodos, 22 metros mais ou menos, 22, né? mais ou menos. E eu estava calculando aqui, enquanto falava, em um prédio de 6 metros, mais ou menos. Puxa vida. Então, imagina, o que Amã queria fazer é que, tá aí o troféu, não se curva. Isso, tá vendo? Não se curvou. Você que não César se curva para botar era pressão mais no povo. A pressão. Mas olha a inversão, e o rei vai dizer, né, lá, no capítulo 7, versículo 9, na parte B, né, eu vou dizer, ó, então o rei disse que ele seja enforcado nela, que depois de Arbona contar, né, que junto à casa de Amã havia uma forca, assim por diante. E o rei vai dizer, seja enforcado nela. E assim enforcar Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu, e então o furor do rei se aplacou. É um assunto interessante de se pensar, é pesado de se falar às vezes, né? Mas a gente tem que ser realista, na verdade. Nós temos que cuidar com as nossas ações para não sermos engodados nelas. Que eu cito isso muitas vezes quando estou falando em estudos, o ópio do poder, né? Ele embebeda, né? O poder ele faz isso. E aqui trata muito desse poder, nesse ambiente de poder do palácio, né? E o ambiente de poder do palácio, claro, nós ainda temos mais a lição de encerramento que a gente vai tratar como Esther, a portadora de boas novas, que é o convite até para você assistir na próxima aula, mas que vai ser a última, a gente vê o desfecho aqui, né? De toda essa linda história com uma trama pesada de um homem maligno. Sim. Porém, o cuidado de Deus para com seu povo. Exatamente. Pastor, me permite? O senhor acabou de ler que a ira do rei foi aplacada. Viu, pastor César? Ontem, estudando na minha casa sobre esse assunto, aí sabe onde é que vai? Lá para Romanos, rapaz. É um contexto abrangente que não está aqui, do que nós estamos falando nessa tarde, mas é uma ilustração. Quando é que a ira de Deus foi apaziguada? Os senhores me respondem? Na cruz. Quando Jesus disse, olha...
Terminei. Está consumado. Está consumado. Paz com Deus, né? Exatamente. Aham. E nesse contexto aí, pastor, Deus está acompanhando passo a passo, tenho certeza do que estou falando. É. Porque Deus é onisciente, é o único no universo, ele já sabia o que ia acontecer e o maldito foi para a forca. A presciência de Deus, a presciência de... Não, presciência, não, presciência de Presciência. Deus, Correto. ela já estava Né? lá apontando, vai fazer a forca para ele mesmo. É uma cortina, né, pastor? É uma cortina, né? Então é muito interessante a gente olhar para isso, né? Pastor César, Pastor Leonides, pensar, levar nossos professores, alunos, a você que está no canal, a pensar sobre isso na atualidade. Né? O que aplacou a ira de Deus foi a cruz, né? O inocente, o nosso Exatamente, amado, meigo, pastor, exatamente. Salvador, porém poderoso. O senhor entendeu meu parecer? Perfeito. Se houvesse que Deus não permitiu a morte de Mardoqueu, seria uma injustiça extrema. É. Exato. E ele não é injusto. Deus é perfeito, Né? né? Ele é Exatamente. maravilhoso. Pastor Ironides, Pastor César, gratidão a Deus Amém. por Glória vocês a Deus. terem podido estar aqui. É muito bom. A gente sempre tem um desejo que aqueles que são alcançados tenham aí um bom conteúdo e vocês sempre enriquecem com seus Amém. comentários. Glória a Deus. A conclusão da lição diz assim: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. Exato. Né? Tá lá, 2 de Pedro 3:9, Ezequiel 33:11. Verdade. O espírito é o espírito rebelde e contumaz do homem que o leva à perdição. Correto. Quer dizer, olha aí, Lamentações 3:39, Ezequiel 18, 20 e 21. Amã deu lugar ao ódio e planejou de forma implacável e cruel a morte de Mardoqueu e todos os judeus do reino da Pérsia. Foi enforcado na própria forca que preparou, conforme Esther 8:10, Correto. está claro lá, Sim. que o Senhor, aí vem uma conclusão, que o Senhor nos guarde, ou que o Senhor guarde o nosso coração de toda a maldade. Provérbios 26, 27, ensina que uma pessoa que fizer armadilha para outra, ela própria cairá na mesma, né? Exatamente. Então isso é um perigo, né? Então o que a gente quer, o desejo de hoje é que Deus te abençoe poderosamente. Queremos deixar o convite aí, já citei a lição de número 13, mas você assiste pelo canal do YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, nos ajude lá, acessando, escrevendo, ativando o sininho, divulgando, compartilhando, mas também pela TV Mão Amiga, canal Net Claro 524, você acessa aí durante a semana das 15 às 16 horas, o conteúdo aí você pode assistir essa aula. No canal você tem todos os vídeos, né? E também pelas plataformas digitais da TV Mão Amiga, você tem acesso aí, abaixa o aplicativo da TV, né? Você tem ela na palma da sua mão, no seu aparelho móvel, para sempre poder estar aí assistindo um conteúdo edificante para você e sua família. Quero pedir ao pastor César para nos despedir em oração. Amém. Pai querido, Pai Bendito amado, nós te Sim, agradecemos Deus, te por esse agradecemos. momento de conhecimento, Te sabedoria louvamos, do alto, te louvamos por todos Deus. aqueles que nos acompanharam. Fica conosco, Pai, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Assim te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja abençoado por Deus.